Hello guys! Once more, teacher Doug here to talk to you about some English, right? Today we're going to talk about past. Então, uma das coisas importantes é a gente falar do passado. O nosso passado persegue a gente, certo? A gente não foge do passado. Então a gente tem que lembrar o principal no inglês, que é os verbos no passado a gente vai ter que estudar. Por quê? Porque uma hora é regular, outra hora é irregular, uma hora tem regra, outra hora não tem regra nenhuma. E a gente sempre vai ter que usar, vai ter que entender, e é muito importante você saber o passado para saber como a frase está funcionando, sobre o que está falando, se a coisa aconteceu ou vai acontecer. Então a gente tem aí, ó, por exemplo, esse vai ser um exercício básico de usar o Simple Past, ok? Por que ele parece simples, mas não é? Porque a gente tem vários verbos e cada verbo vai ter uma regrinha ou não vai ter regrinha nenhuma e vai mudar completamente. E a gente vai ter que sempre encaixar com a frase. Antes disso, vamos lá. No Simple Past a gente vai ter que falar de verbos regulares e verbos irregulares. Os verbos regulares, eles vão com ed no final, o ed, ele tem um som meio mudo. Agora, os verbos irregulares, eles têm diferentes formatos. Então aqui a gente vai ter que falar de um em um, ok? Lá nos verbos regulares, a gente tem, por exemplo, start. Ele é um verbo regular, você põe started. Need, needed. Travel, traveled. Percebam o som, ele é bem leve, no final é só um t. É como se um arzinho saísse da boca. Started, needed, traveled, ok? Essa é uma regra muito fácil, os verbos regulares são os mais fáceis do mundo, porque você põe o ed no final. Agora, infelizmente, o que eu tenho a dizer para vocês é que eles não são a maioria, tá? Existem centenas de verbos irregulares. E os verbos irregulares a gente simplesmente vai ter que estudar e vai ter que saber. Por exemplo, os básicos aí. Do, ele não vai virar um doed, ele vai virar did. Run, ele não vai virar um runned, vai virar um ran. Dig, aqui também, ele vai continuar como dig. Por isso que ele é regular, porque ele não vai ter o ed, ele manteve a forma. Então a gente vem ali, alguns vão mudar completamente, outros vão manter um padrão, que normalmente é u, a, o, i, e, ele só troca uma vogal, ou então ele vai manter a mesma forma. Se ele manter a mesma forma, ele também é regular, porque ele não está seguindo a regra de usar o ed no final, tá bom? Então, a gente tem aí, por exemplo, os verbos regulares, terminados com e, vão receber apenas o d. Essa é uma diquinha que você vai ter que seguir para os verbos regulares. Então a gente tinha o start, virou started. Agora, leave, ele já tem, leave ou live, dependendo do que você está dizendo, ele já tem o e, certo? Então é lived. Se você terminar em y, e aí esse y vier depois de uma consoante, vai virar i, para não ficar estranho. Então study vai virar studied. Studied. Esse y a gente vai substituir por um i. E se o verbo for monossílabo, ou seja, uma sílaba só, um som só, ou em geral, nem sempre uma sílaba só, mas ele for bem curtinho, e tiver a sequência que é a seguinte, consoante, vogal, consoante, a gente chama de CVC, né? A gente vai dobrar a última letra. Rob, robbed, com 2 Bs, tá? Agora os verbos regulares tá aí. Não seguem regra, não tem formato, eles têm apenas alguns padrões. Não tem jeito, você vai ter que estudar, tá bom? Você vai ter que ler, vai ter que ler, vai ter que repetir, para você conseguir lembrar. Porque qual que é o problema? Uma hora você vai ter daí um verbo no meio do teu texto, no meio da tua questão, que ele é irregular, ele muda completamente. E aí você sabe qual o verbo é, tá? Por exemplo, bought. E aí? Bought. Bought o quê? Ele é um verbo no passado para buy. Você sabe que buy é comprar, mas se você não lembrar a forma do passado, a frase não vai fazer sentido para você. Então vocês vão ter que pegar aquela coluninha com verbos, 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 e vai ter que ler, ler, ler. Beleza? Estudar faz parte do aprendizado. Agora, a gente pode também usar ele com aquele NG que a gente já viu, certo? Então o Simple Past vai ficar I went to school yesterday. I traveled to Italy last year, tá? Então veja bem, went é o passado de go. You traveled é o passado de travel. O de cima ali é irregular, o de baixo é regular. Agora, a gente pode usar o gerúndio, ou seja, o movimento no passado? Claro que pode, muito normal. I was studying last night. Eu estava estudando a noite passada. He had $10 in his pocket. Aqui a gente vai trabalhar então com o passado, tá? Então, vamos lá. Vamos preencher esse exercício aí. A gente tem vários verbinhos para preencher. Quando você vê questões assim, que na frente vai ter um to feel, significa que ele quer que você use o verbo feel, tá? Não precisa necessariamente usar o to. Esse to é só para mostrar que ele está no sentido geral da coisa, o verbo está na sua maneira mais crua.
Ele quer que você use esse verbo, ele está pedindo para você usar o simple past. O que você vai colocar? O verbo no passado. I, e aí, regular ou irregular? Felt more confident after some days. Certo? Ele é um verbo irregular. Leave, ele também é irregular. He left home to live in Los Angeles. Arrive, é o verbo chegar. We, e aí, irregular ou regular? Tem que estudar a tabelinha. Ele é um verbo regular. We arrived at 6 o'clock yesterday. Do. O do a gente já sabe que é regular, porque a gente já viu que ele é do ou did, certo? The student did his homework before lunch. Speak. Mais um irregular para vocês. She spoke English with the American family. Lose. She lost her voice last night. Get. Henry got nervous because of the test. Say. Alice said hello to me this morning. Wash. My mother, e aí a gente vai ter finalmente aí, né, um verbozinho regular. Washed my shirt on Monday. E no to buy, a gente vai ter aí mais um verbo regular, que é o que eu já dei o exemplo para vocês. Mr. Garner finally bought a new suit. Então veja que a gente tem aí, a gente está indo A ou J e tem dois regulares. Porque é claro que se o cara for cobrar de você, ele vai cobrar o mais difícil, que é o irregular. O regular todo mundo sabe, então a gente vai ter que cobrar o irregular. Como? Mais uma vez, pessoal, vocês vão ter que estudar, vão ter que aprender, vão ter que pegar a tabelinha, ler e repetir. Do, did, speak, spoke, lost, got, ok? É o jeito que vocês vão ter para fazer. Mas estudem, porque esse verbo vai mostrar se você está falando do passado ou se você está falando do futuro ou do presente. E é muito importante isso para você entender um texto, uma frase ou uma questão de alternativa. Beleza? Ficamos por aqui hoje. Valeu!